Nesse vídeo, nós vamos continuar discutindo os fundamentos da mecânica, e aqui nosso objetivo vai ser discutir força, massa e a formulação usual das leis de Newton. Nos últimos vídeos, nós discutimos os fundamentos da dinâmica, ou seja, a proposta da dinâmica é tentar descobrir como prever o movimento. A gente viu que para conseguir fazer essa previsão, a gente precisou de alguns princípios fundamentais que a gente vai brevemente rever aqui. Então, primeiro, a gente precisou de uma definição, ou seja, a gente viu que os referenciais do ponto de vista dinâmico eles não são equivalentes, tem uma classe de referenciais nas quais as leis de movimento são mais simples, e a gente definiu que um referencial vai ser inercial se nele o espaço for homogêneo e isotrópico e se o tempo for homogêneo. Então, qualquer dúvida, peço para retomar o vídeo de referenciais inerciais. E aí, o primeiro princípio fundamental da dinâmica foi o chamado princípio da inércia, que diz que existem referenciais inerciais. O segundo princípio fundamental da dinâmica, um dos mais importantes, é dizer o chamado princípio do determinismo newtoniano. Então, ele diz o seguinte: se você está no referencial inercial, para você prever o movimento univocamente, você vai precisar conhecer essa função f, que é a chamada função aceleratriz, e as posições e velocidades dos objetos que compõem esse sistema. Então, a ideia do determinismo newtoniano é justamente que a aceleração é função das posições e velocidades. Então, o grande problema nosso vai ser descobrir quem é essa função. A gente vai fazer isso bastante ao longo do curso. Importante lembrar o princípio do determinismo newtoniano, que vai ser a base, para a gente prever os movimentos. Ele vale só se a gente tem um sistema isolado. E aí vem aqui ao nosso resgate o princípio do isolamento, que diz que o sistema não isolado ele é parte de um sistema que é isolado. Peço para vocês relembrarem nos vídeos passados a intuição para esse princípio. E, em princípio, a aceleração de uma partícula é função das posições e velocidade de todas as outras partículas que compõem o sistema. Seria um problema muito complicado determinar essa função. E aí vem o nosso, vem ajudar profundamente a gente o quarto princípio fundamental da dinâmica, o princípio da superposição, que vai dizer exatamente que a interação pode ser estudada par a par. Ou seja, a aceleração que a késima partícula tem num sistema, ela pode ser escrita como a soma das acelerações que a partícula késima teria se ela estivesse sozinha na presença de uma única outra, que eu estou chamando de J aqui. Relembrem também a intuição para isso no vídeo passado, mas a ideia, isso é uma das coisas mais fundamentais para facilitar muito a nossa vida. Você pode sempre analisar par a par separadamente, tá? E esses pares não são independentes. Então, a aceleração que a partícula K tem na presença exclusivamente da J vai ser sempre proporcional à aceleração que a partícula J tem na presença do K. Essa constante de proporcionalidade é negativa, para indicar que a aceleração dos dois estão em sentidos opostos, né? E a gente escreve ela, então, como sendo menos mjk. Então, mjk, por definição, é uma constante positiva que depende do par. Então, para cada par, você vai ter uma constante aqui. E o princípio da ação e reação ele vai além. Ele diz que, empiricamente, você observa uma propriedade muito profunda entre essas constantes. Então, isso significa que se eu tenho a partícula J na presença da K, você vai ter uma certa constante de proporcionalidade, que é o mjk. Tá? Agora, se você tiver, independentemente aqui, a partícula J na presença da partícula I, você vai ter uma outra constante, porque essa constante depende do par, que vai ser o mji. E se você tiver aqui uma terceira... Agora, considerar o outro par possível, que é pegando a partícula I com a K, você vai ter um terceiro par, que é o IK. Então, imagina que você faça os experimentos para cada uma das situações e descubra quem é essa constante de proporcionalidade em cada um dos casos. Descubra quem é o mjk, quem é o mji e quem é o mik. Você vai ver que para qualquer I que você escolha, sempre o mjk vai ser dado pela razão mji por mki. Sempre, absolutamente sempre. Esse é um aspecto central também do princípio da ação e reação. Então, nesse ponto, eu queria destacar o seguinte: que a gente tem, com esses fundamentos da dinâmica, a gente consegue construir a mecânica inteira. A gente consegue aplicar ele a todas as situações e consegue tirar todas as consequências a partir desses princípios. Mas esses princípios eles não são o jeito mais prático de pensar na mecânica. Nota que a gente não falou em massa e a gente não falou em força, que são conceitos que a gente ouve lá desde o ensino médio. Então, nesse momento, a gente vai ver que, na verdade, a própria conveniência de você falar em massa e força, ela vem a partir do princípio da ação e da reação. Esse princípio vai fazer com que seja mais conveniente a gente, em vez de trabalhar com essas constantes, com esses pares loucos aqui, que a gente não está acostumado, a gente vai ver como que a gente consegue agora definir os conceitos que a gente está mais acostumado
Em torno desses conceitos, a gente vai reescrever os princípios anteriores da mecânica e vão ser esses os conceitos que vão nortear a gente ao longo do curso. Mas eu acho importante chamar a atenção para vocês que boa parte dos aspectos conceituais fundamentais da mecânica, eles não dependem de você pensar em força e pensar em massa. Às vezes isso até atrapalha você a ver o significado dos demais princípios, tá? Então aqui agora vamos fazer essa pausa e vamos analisar como que esse princípio da ação e reação pode ser tornado mais palpável, mais intuitivo. De posse do princípio da ação e reação, a gente está finalmente em posição de definir massa, de ver de onde vem esse conceito formalmente. E a chave é essa relação que a gente apresentou no slide passado. Ou seja, o fato de que a constante proporcionalidade do JK pode ser escrita por essa razão aqui, para qualquer corpo I que você escolher, significa que você pode escolher um corpo I específico para te servir de padrão, tá? E você pode, então, medir todas as constantes comparando com esse padrão, tá? E aí, isso é o caminho usual de definir massa. Inclusive, aqui a gente tem a definição do quilograma padrão, que foi usado como referência para definir o quilograma até 20 de maio de 2019, até bem recentemente. Ele é feito de uma liga de platina com irídio, tem razões químicas que favorecem a escolha desses materiais, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui, quem tiver curiosidade posso passar a referência. Mas a ideia é que a ideia é você ter alguém que te sirva de referência. Por quê? Tendo uma partícula que vai te servir de referência, eu defino agora um MJ como sendo essa constante de proporcionalidade das acelerações, que era para o par JP, onde P é essa partícula que eu estou escolhendo como padrão. Então, agora eu estou usando I como sendo a partícula padrão. E essa unidade padrão, por definição, vai me chamar a atenção para quem é a partícula que eu escolhi como padrão. Então, por exemplo, aqui, no caso dessa partícula, eu estou chamando essa partícula, esse U, de 1 kg. E a massa do J fica, por definição, sendo essa constante de proporcionalidade do par JP com o produto por essa unidade aqui de 1 kg, tá? Eu chamo a atenção para o seguinte, a ideia, então, nota algumas coisas. Primeira coisa, esse par ele é dimensional, essa constante MJK, porque do lado esquerdo eu tenho aceleração, do lado direito eu tenho aceleração. Então, essa constante não tem dimensão. E aí, agora eu estou criando uma grandeza com dimensão justamente. Estou chamando a atenção que, uma vez que eu possa calcular o MJK a partir de uma partícula I qualquer, eu posso escolher essa partícula I como sendo a partícula padrão. Então, qual é a ideia aqui? Quem é esse MJP rigorosamente? Em princípio, a ideia é que você pegou a partícula J, colocou na presença dessa liga de platino e irídio, colocou aqui na presença da sua partícula padrão, deixou só os dois no espaço, não tem mais nada no espaço. Aí você vê como que o J acelera, ele vai, em princípio, se ele está interagindo só com a liga, ele vai acelerar numa direção, a liga vai acelerar na outra, você calcula a aceleração que o J tem, divide pela aceleração que a liga tem, né, que a sua unidade padrão tem. E isso vai ser o MJP. A gente sabe, claro, que esse não é o jeito prático de medir massa. A gente vai ter que criar maneiras mais espertas e eu vou relacionar em breve esse conceito abstrato com um conceito mais físico, mais cotidiano de massa. Mas o que eu quero destacar é como que, de uma perspectiva de fundamentos da mecânica, como que você pode definir de primeiros princípios massa, e esse conhecimento, ele sublinha, ou seja, não é uma coisa só formal, ele sublinha também aí um conhecimento sobre a própria essência da mecânica clássica. Então, acho que é uma discussão importante de ser feita, embora, claro, que você não vai fazer a discussão na primeira vez que você vê massa. Ninguém vai falar isso em ensino médio, ninguém vai falar isso em Física 1. Mas agora que a gente, mecânica, está revisitando essa teoria, ganhando esse grau mais aprofundado, a ideia é justamente que esse fato da natureza, é o fato de que, se você deixa duas partículas isoladas, a aceleração entre elas é proporcional, e o fato de que essa constante de proporcionalidade satisfaz essa condição, é isso que possibilita, em última instância, do ponto de vista de fundamentos da física, é isso que vai te dar direito
de definir uma grandeza como massa que a gente está tão acostumado que a gente usa tanto no nosso dia a dia. É a isso que remonta, tá? Então, agora, como que a gente pode usar isso? Vamos tentar ir se encaminhando de uma definição um pouco mais cotidiana. Primeira coisa é a seguinte, nota que com essa definição aqui, se eu substituo aqui, então o MJI vai ser o meu MJ, o meu MKI vai ser o MK, lembrando que aqui eu estou escolhendo I como sendo a partícula padrão, então estou botando o I aqui como sendo P, pode ser qualquer I, eu estou colocando como sendo a partícula padrão. E aí essa razão MJK vai ser exatamente MJ sobre MK, tá? Então se eu substituo isso nessa equação daqui, a gente descobre que MK vezes AK de J é igual a menos MJ a J de K, ou seja, que é a terceira lei de Newton escrita na forma mais usual dela. E isso motiva a gente a definir, então, essa grandeza especial que está aparecendo para a gente, esse MA, ele parece ser uma grandeza útil, e a gente define, então, ela como sendo o conceito de força. Então, força vai ser realmente definido como sendo massa vezes aceleração, mas aí a gente vê agora tudo que está por trás da possibilidade de definir o conceito de massa. Então, força também, só é possível você definir força em virtude dessa propriedade mágica do princípio da ação e reação, dessas proporcionalidades entre as acelerações. E aí, se você quiser, quer dizer, se a força for nula, a aceleração é zero. Então, que às vezes é uma maneira como o pessoal expõe a primeira lei de Newton. Então, nota que as três leis de Newton, como você está mais acostumado a ver, a conhecer, agora a gente reobtém elas como consequências do que a gente fez. E quando você chega no ensino médio simplesmente apresenta dessa forma, né? Começa pela primeira lei de Newton e diz que se a força é zero, a aceleração é zero, e depois você vai para a segunda lei, diz que força produz aceleração, e depois você vai para a terceira lei para dizer que tem ação e reação. Tudo isso que a gente passou discutindo nos últimos todos os vídeos, está tudo escondido, está tudo obscuro. E claro que tudo bem, como eu disse, faz sentido numa primeira exposição ao tema, mas é importante a gente perceber que a própria possibilidade de você falar em força, ela só é interessante, ela só aparece naturalmente a partir da terceira lei de Newton, tá? A partir da ideia de que você tem ação e reação. É a partir daí que torna-se conveniente falar nesse conceito. Todos os outros fundamentos da mecânica, eles são inclusive mais transparentes quando você não bota esse conceito a mais. Se quiser, você pode falar em termos da função força. Então aqui a gente está olhando para a força especificamente, né? Mas a ideia é que da mesma maneira que a aceleração é uma função das posições e velocidades, se você pegar essa função, que era a função aceleratriz, e multiplicar pela massa do corpo K, você tem agora a função força que atua no corpo K. E para várias vezes vai ser prático a gente diretamente escrever a força e não a função aceleratriz. Mas em princípio são matematicamente equivalentes os problemas. Então, nota que, da mesma maneira que o princípio de superposição faz com que a aceleração da partícula K possa ser escrita como uma soma dos pares, eu posso escrever a força como sendo uma soma dos pares de força. Tá bom? Então, você vê que por trás dessa ideia fundamental que a gente bate lá desde o ensino médio, que força está associada a um par, ou seja, quando você tem força, você tem um agente e alguém que recebe a força. Então, para cada força, você tem sempre dois elementos. Isso decorre fundamentalmente do princípio da superposição. Ou seja, o fato que você pode sempre pegar uma força e decompor ela aos pares. Tá ok? Então, enfatizando esse ponto, tá? Isso é uma coisa que gera muita confusão, sobretudo no ensino médio. A força você sempre deve pensar aos pares. Sempre tem alguém, sempre tem um corpo A que faz, um corpo B que sofre, e a reação vai ser só trocar um B por A. Tá? Então, em particular, essas coisas que lá no ensino médio geram confusão, quer dizer, o peso não pode ser reação da normal nunca, né? Porque o peso é a força que a Terra faz no bloco. Então, a reação é trocar a gente com o paciente. Então, vai ser a força que o bloco faz na Terra. Normal e peso atuando no mesmo corpo, no caso o bloco, não podem formar um par de ação e reação porque eles estão atuando no mesmo corpo, justamente. Quer dizer, o par de ação e reação é trocar o agente com o paciente. Tá? Então, agora, tudo isso, toda essa discussão, ela só aparece porque força deve ser pensada aos pares, e força deve ser pensada aos pares por causa do princípio da superposição, que, inclusive, se não existisse o princípio da superposição, nem era possível definir força, como a gente viu quando a gente segue esse caminho mais longo.
Então, pelo princípio da superposição, a gente tem essa relação para a força completa que atua no corpo K. Ela é a soma dos pares, da força dos pares, né? E a força dos pares satisfaz essa relação, que é a terceira lei de Newton. Ou seja, a força que o K produz no J é menos a força que o J produz no K. Então, é mais fácil, é daqui no fundo que vem, como a gente viu, a conveniência de falar em força. É mais fácil, é bem mais fácil você falar que a força que o K faz no J é menos a força que o J faz no K, do que falar em acelerações, porque quando você fala em acelerações, você tem aquela constante de proporcionalidade, né? Fica aqui o menos mkj, fica mais estranho, né? Tá? É mais fácil você realmente pensar em termos de força. Então, a própria conveniência de força vem daí. Então, esse vídeo é um vídeo bem abstrato, bem formal, mas que a gente viu surgir agora os conceitos que ocupam a gente na mecânica. A ideia do próximo vídeo é justamente ser bem menos abstrato. Ou seja, agora eu quero mostrar no próximo vídeo por que força é um conceito útil, por que massa é um conceito útil e como que a gente liga isso com a forma de calcular e medir força que a gente tem no nosso cotidiano. Como que a gente liga tudo isso, todo esse mundo abstrato, com o mundo cotidiano. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir isso. Então, para encerrar esse vídeo, só uma breve revisão aqui do que a gente obteve. Então, força efetivamente é definida como o produto da massa pela aceleração, mas agora a gente viu que isso é uma definição porque a gente sabe definir massa, sabe de onde vem o conceito de massa. A força, efetivamente, ela pode ser pensada como a soma dos pares. Então, sempre que você fala em força, é conveniente você ver para cada par separadamente e aí somar tudo. E aqui a expressão da terceira lei de Newton. Então, toda a necessidade e a conveniência de falar em força é decorrente do princípio da reação em reação, uma coisa que não fica claro nos formalismos usuais que a gente segue no ensino médio e tal. E a gente vai ver que a introdução do conceito de força vai tornar bem mais intuitivo o conteúdo físico e a parte mais fundamental que tem embutida no princípio da ação e reação. Não é à toa que a gente usa desde o ensino médio o conceito de força. Ele torna as coisas mais simples, tá? Mas às vezes, se a gente não sabe de onde ele vem, ele está jogando para debaixo do tapete várias sutilezas que eu acho que são importantes destacar e que eu procurei reforçar nesse vídeo. Então, no próximo, como eu disse, vai ser agora uma coisa mais concreta, mais cotidiana.